Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 4. Lei de Reprodução. População do Globo. Pergunta número 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Pergunta número 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Pergunta número 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Pergunta número 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Pergunta número 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Pergunta número 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Pergunta número 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças senão por um sentimento pessoal e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo contanto que o progresso se faça? Está nele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Obstáculos à reprodução. Pergunta número 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva e outras espécies e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Pergunta número 694. Que pensar dos usos que têm por efeito deter a reprodução tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Casamento e celibato. Pergunta número 695. O casamento, quer dizer a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Pergunta número 696.
Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Pergunta número 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Pergunta número 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Pergunta número 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. Poligamia. Pergunta número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Sim, porque tudo tem um fim na natureza. Pergunta número 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme à lei natural? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer.